Bom dia, queridos amados. Queria deixar uma palavra profética. Aqui é o ministro Taiguara de Louvor. Queria deixar uma palavra profética aqui. João 20, João capítulo 20, verso do 19 em diante. Jesus apareceu aos 11 apóstolos. Olha só, Jesus não apareceu aos 12, apareceu aos 11, né? Chegando, pois, à tarde, naquele dia, no primeiro da semana, acerrada a porta, aonde os discípulos, com medo dos judeus, olha só, tinha ajudado. Chegou Jesus, pois, assim no meio, e disse: a paz esteja convosco. Irmão, quando você entrar em uma casa de homem de Deus, dê a paz. Eu costumo entrar na casa dos evangélicos. Eu não conheço a Bíblia como muitos conhecem, mas não verve o que está escrito na Bíblia. Eu não conheço tanto, eu estou conhecendo agora, que estou pedindo para Deus colocar ela dentro de mim, porque na época de Moisés não tinha Bíblia, a Bíblia estava dentro de Moisés por causa do comportamento de Moisés. Mas eu entro na casa dos cristãos, do evangélico, eu dou uma paz. Eu aprendi isso com minha família, que era católica também, que tem católico que ele tem uma prudência melhor do que um evangélico. E dê uma paz. A paz esteja convosco. Dizendo isso, mostrou as mãos. Olha só, Jesus mostrou a mão quando Jesus foi crucificado e ressuscitou. Mostrou as mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Olha só, disse, pois, Jesus outra vez: seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E vendo dito isto, assoprou-se sobre ele e disse: receba o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, irmão, tem que pagar o preço. Oração em jejum, renúncia, tirar a soberba, a falsidade, tirar o eu. Para receber o Espírito Santo tem que pagar o preço. Aqui, ó, na aparição de Jesus aos discípulos, depois você pesquisa lá em Jó 20, Jó capítulo 20, verso 19 ao 23. Aqui fala aqui, ó, a aparição de Jesus aos discípulos. Jesus apareceu para o discípulo depois que ressuscitou. Era domingo de tarde e os discípulos de Jesus estavam reunidos com medo da perseguição dos judeus. Olha só, tem judeus incrédulos, irmão, incrédulo que perseguia aqueles que acreditavam que Jesus vinha nos salvar, morrendo na cruz e ressuscitando. Até hoje tem, dentro da igreja, tem fora, há uma perseguição. Jesus estava reunido com medo. Jesus estava reunido com medo das perseguições dos judeus. Jesus estava reunido com medo da perseguição dos judeus. Olha só, de repente o Senhor apareceu no meio dele. Apesar de apontar a estrela fechada, ele se cumprimentou com a paz, mostrou o sinal do cravo em suas mãos, e estando, eis que se encontrava acusando pela perseguição, não poderia pendurar, visto que Jesus os enviaram como continuadores de suas obras. Olha só, nós estamos aqui para continuar sendo continuadores da obra de Jesus. Nós estamos aqui na terra, não é para esquentar banco de igreja, não, estamos aqui para falar de Jesus.
Eu estou aqui, mas eu falo de Jesus. Eu falo de Jesus. Eu já perdi até emprego por eu estar falando de Jesus. Não vou parar de falar de Jesus. Não vou parar de falar. Porque eu estou aqui para fazer a obra. Eu não estou aqui para me beneficiar a família. Não, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus e ser a diferença aqui na terra. Nós temos que ser o sal da terra. Envia como comunicadores da sua obra. Então Jesus soprou sobre ele e disse: receba o Espírito Santo. Olha só, para você receber o Espírito Santo, você tem que fazer a obra. Dessa forma, entendimento dele foi aberto a fim de que compreendesse a Escritura. Nós, irmãos, temos que compreender a Escritura. Nós temos que depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ora, com a sopra de Cristo, temos que condições de entender a sua palavra. Somos capacitados a ter comunhão com o Pai. Olha lá, depois você vai em Gênesis capítulo 1, verso do 26 ao 27. A ele dá ouvido a assumir a nossa posição na vida. Portanto, necessitamos do poder do Espírito Santo. Irmão, nós temos que pedir o batismo do Espírito Santo. Se você não tem um batismo do Espírito Santo, é difícil. O batismo do Espírito Santo não é falar em língua, não. Língua é um dom do Espírito Santo. Não é que você fala em língua que você tem o Espírito Santo. Não, senhor. Língua é um dom. É a mesma coisa, eu tenho um dom de cantar, tenho um dom no louvor, tenho um dom de cantar. Desde quando Deus me escolheu dentro da minha mãe, eu tenho esse dom. É um dom. Tá? Vamos lá. Para Tomé não estava entre os discípulos. Quando Jesus apareceu, ele assim, aos receber notícia de que o mestre estava vivo, disse: sem prova tangíveis, não creia. Ele ficou sabendo que Jesus estava vivo, apareceu para os outros apóstolos. Tomé não acreditava. Alguns diziam: depois o Senhor apareceu novamente e mostrou as suas mãos. Olha só, Jesus apareceu novamente e mostrou as tuas mãos dele para Tomé, a mão que ele estava lá na cruz, lá sendo crucificado. Ao seu lado, Tomé repreendeu, dizendo: não seja incrédulo. Tomé repreendeu, não. Jesus repreendeu Tomé, falando: não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Aos discípulos confessou a sua fé em Cristo, mas ele exaltou: bem-aventurados que não virá. Creia. Olha que Deus está falando, que a gente não conhece ele, não vê, mas tem que crer. Crer que Jesus é o Salvador, que Jesus liberta, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus abriu o mar vermelho. Temos que crer. Se você não crê, não adianta. A gente não vê. Eles teve prioridade de ver Jesus, de andar com Jesus. Não, a gente anda com ele através, quando você busca a palavra, quando você renuncia à vontade que você tem da carne e vive a vontade do Espírito Santo. Aí Jesus anda com você. Mas quando você faz a vontade da carne, a vontade do seu eu, Jesus não vai estar com você. Que não virá, creia. Olha, está vendo que você não me vê, mas crê em mim. Olha só. Existem pessoas que, como Tomé, quer ver para depois crer. Olha só, Jesus está falando, tem pessoas igual a Tomé que quer ver para depois crer. Aí perde a salvação. Tanto precisa confiar no Deus invisível, como a fé, que a prova é prova das coisas que não se vê. Olha só, irmão. A fé é prova das coisas que não se vê. Não permita a incredulidade. Olha só, Deus está falando para você não prometer, para você não permitir a incredulidade em você. Por sua bênção, pois sem fé, olha, ele fala assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar ao Deus Todo-Poderoso, irmão. Aqui Jesus fala aqui, ó, verso 29, né? Disse a ele Jesus: por que
me viste, Tomé, crente? Bem-aventurados que não viram e creem. Olha só, Jesus falou para Tomé, ó, porque me viste, Tomé, você me viu agora, você está vendo que eu ressuscitei. Agora, bem-aventurado aqueles que não me veem e creem. Então, irmão, a gente tem um privilégio de crer. A gente não viu Jesus, mas a gente tem que crer que Jesus existe, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele muda a história, que Ele muda o homem, que Ele faz o homem nascer de novo e a mulher também. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não está escrito neste livro. Olha só. Este, porém, foi escrito para que creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenha vida em seu nome. Olha só, para a gente crer, para ter uma vida no nome dele. Olha só, vamos lá. Dever do crente, olha o dever do crente. Vai lá em Jó 20, 30 a 31. Jó, capítulo 20, verso 30 a 31. Pesquisa lá, tá? João deixa claro que não registrou todos os sinais. Olha só, João deixa claro que não registrou todos os sinais de Jesus. Jesus fez muito milagre que não está na Bíblia. Olha só, não colocou tudo. Realizado por Cristo em seu ministério terreno. O seu relato, no entanto, tem como objetivo prova que Jesus Nazareno é o Filho de Deus, Messias, prometido no Antigo Testamento, enviado pelo Altíssimo. Dessa forma, o homem pode crer no Salvador, alcança a vida eterna por intermédio dele. Propósito de João deve ser também alvo da igreja, proclamar a verdade do Evangelho, a maravilha de Cristo, para que o mundo seja salvo por ele. O Senhor cristão, nosso dever levar o nome de Jesus. Olha só, Deus está falando aqui que o nosso dever é levar o nome de Jesus. É o nosso dever. Por isso que é bom você examinar a Escritura, não ficar na idolatria, não ficar dependendo do homem, da ideologia do homem. Ó, estamos aqui para pregar o evangélico. Você não precisa de ninguém para poder você pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho na sua rua, pregar para o seu vizinho, pregar no trabalho, onde quer que você esteja. Se é imagem e semelhança. Se você não é imagem e semelhança, você vai envergonhar você mesmo. Sendo cristão, o nosso dever é levar o nome de Jesus. Olha lá, em Coríntios 2, capítulo 2, verso 5 ao 20, lá fala, pesquisa lá. Usá-lo determinadamente na operação de milagre, prodígio. Mateus, capítulo 16, verso 15 ao 18, para a glória o nosso Deus, para que todos saibam que Cristo é o Senhor. Olha só, nós estamos aqui para isso. Muitos não pregam isso na igreja. Porque, irmão, você quer ser abençoado. Muitos não é abençoado porque não pregam o evangelho. Porque a bênção não é só você ter carro, casa, ter uma esposa. Mentira. A bênção é você ter o Espírito Santo na tua vida. Esse é o primeiro tesouro, você ter o Espírito Santo. É você ter o Espírito Santo, é você ofertar, abençoar as pessoas, é você falar da palavra de Deus, é você, através de você, o milagre acontecer na vida das pessoas, é você querer o bem das pessoas, é você respeitar as pessoas, ter caráter com as pessoas. Esse é ter o Espírito Santo. Ser verdadeiro, ser a imagem e semelhança, amar o próximo como a ti mesmo, sem falsidade, sem maldade. Isso é ter o Espírito Santo. Para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Olha só. Este relato da terceira aparição de Jesus.
aos seus discípulos. Olha só, Jesus apareceu a terceira vez para os seus discípulos. Após a ressurreição, Pedro e alguns dele tentaram pecar à noite toda, mas não obteve sucesso. Ao amanhecer, o mestre foi até a praia, mas não foi reconhecido. E ele então ordenou que lançasse a rede ao lado direito do barco. Aquele homem obedeceu sem questionar. Olha só, quando Deus coloca a gente no deserto, ele tem que obedecer sem questionar. Eu não questiono eu estar no deserto, porque eu sei que Deus está na minha vida. Eu não questiono eu estar no deserto, o deserto de não ter minha casa ainda, o deserto de não ter meu carro, o deserto de não ter uma esposa sábia que edifica o lar, porque eu estou no deserto. Se eu não tivesse no deserto, eu não seria um homem íntegro, não seria um homem experiente aqui na terra, não seria um homem realmente de Deus. Então, o deserto é para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Se Davi é a segunda semelhança de Deus, não teve um rei igual a Davi, porque Davi foi para o deserto, Salomão foi para o deserto, Jó foi para o deserto. Então eu tenho orgulho de estar nesse deserto. Só vou sair dele no dia que Jesus quiser. Não é no dia que a pessoa quiser, o homem quer, não. No dia que Jesus quiser. Eu tenho certeza que eu vou ter história para contar, vou ter testemunha para contar. Eu vou saber pregar o evangélico, eu vou saber ganhar almas através desse deserto que eu passei. Aí eu vou ser humilde de coração, porque Jesus foi para o deserto, ficou 40 noites, 40 dias no deserto. O diabo ofereceu tanta coisa para ele, ele não caiu. O servo dele, Jó. Por isso que até hoje eu estou esperando em Deus, irmão. Já passei por várias situações que Deus falou: eu não estou nesse negócio, relacionamento, eu não estou nesse negócio. E Deus está sempre suprindo a minha necessidade. Então creia na palavra, medita, tá? Medita em João 20, do 19 em diante. Que Deus abençoe abundantemente cada um que ouvir essa pregação. Que nenhuma ferramenta preparada contra ti que ouvir a pregação prosperará. Que nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra meus filhos, prosperará. Que toda língua que se levantar, o Senhor dos Exércitos a condenará. Não é eu não, que se levantar contra mim, que vai condenar é Deus, porque eu estou na presença dele, eu estou vivendo ele. Eu não estou vivendo a vontade da carne, a prepotência, a arrogância, a soberba, a falsidade. Não, eu estou vivendo a vontade de Deus. Por isso que muitos não gostam de mim por causa disso, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou aqui para agradar a homens, a ninguém. Estou aqui para agradar a Deus. E a igreja somos nós. A igreja somos nós. Deus não habita em templo de homem. Tá? Que Deus abençoe abundantemente, em nome de Jesus.